A poesia foi para mim uma mulher cruel em cujos braços me entreguei sem remissão e sem sequer pedir perdão a todas as mulheres que por ela abandonei. Esse é um verso do Vinícius de Moraes. É interessante que Vinícius foi um dos poucos poetas que viveu, né, assim, em estado pleno de poesia, né? Como foi o Mário Quintana, que era um gênio. E o Mário Quintana era um gênio da simplicidade. Ele era muito amigo de um outro grande poeta, o Armindo Trevisan, e que é casado com a Creusa. Mas o Mário só chamava a Creusa de Creusa. E um dia o Armindo Trevisan perdeu a paciência e disse: Mário, o nome dela não é Creusa, é Creusa. Isso é que eu achei que ela era sua musa, Creusa, mas ela é sua deusa, Creusa. E vamos falar de poesia, né? A gente é metade mãe, metade pai, mas só no momento da fecundação. Depois, metade gesto, metade pensamento, gestos como os do pai ou da mãe, feitos sem perceber. Pensamentos, alguns livres, outros herdados. A casa é ampla, cabem mais metades. Palavras dos amigos, novos gestos aprendidos na admiração. Ricardo, falar da sua poesia, né? A poesia é interessante porque, claro, ela está bem alinhada aos conceitos poéticos, né, mais modernos e tal, toda aquela leva que vem a partir da semana de 22, mas ela tem uma certa dicção da poesia cotidiana que se fez na poesia marginal dos anos 70, né? Quer dizer, como é essa dicção cotidiana na sua poesia? Então, meu despertar para a poesia, minha formação para a poesia, o primeiro poeta que eu li e resolvi escrever poesia foi o Manuel Bandeira, né? Então, essa questão da fala é bem presente na poesia do Manuel Bandeira. Então, eu cheguei na poesia pela música também, né? Porque eu queria fazer música e tal, queria compor. E aí fui ler os poetas para aprender mais a escrever o verso. E aí, quando fui ler o Manuel Bandeira, descobri que podia ficar só lendo também, né? Componho também, mas poderia ler por ler a poesia, não para compor, né? E aí, essa formação, eu fui lendo todos os poetas modernistas brasileiros, tudo, a poesia concreta. Aí, quando chegou a poesia, essa poesia marginal dos anos, que na verdade é dos anos 70, mas que foi lançada em grande editora, né, como pela Brasiliense, na década de 80, né? E quando eu li o Chacal, eu tive o mesmo prazer de liberdade com os temas, com a palavra, que eu tive na leitura do Manuel Bandeira. Então, é uma segunda onda de despertar, daí o Chacal, Alice Ruiz, Paulo Leminski, né? Então, é uma linguagem mais próxima da minha geração, linguagem, visão de mundo mais próxima da minha geração, né? Então, a minha poesia teve uma segundo aprendizado com essa geração. Mas ela segue também depois dessa geração, aí tanto buscando uma dicção mais própria, quanto conhecendo poesia japonesa, poesia chinesa, os romanos do século I, os gregos do século I. Então, isso é parte da minha poesia, mas é uma parte importante da minha poesia. Mas a poesia marginal, ela tinha uma coisa que ela herda também, sim, ali dos poetas de 30, de 20 sim, e tal, que é a poesia piada, né? Quer dizer, eles se apegaram muito a essa verve humorística, né? Que tem um pouco na sua poesia, mas ela me parece mais um humor mais amadurecido, né? Não é aquela coisa quase que irresponsável que se fazia na poesia marginal. Quer dizer, como é esse amadurecimento também? Há uma carpintaria aí? O humor, assim, é um pouco da minha própria personalidade, assim, não é uma coisa é o prazer com a linguagem, o prazer de criar é uma coisa da minha personalidade. Eu crio mais pelo prazer de criar, pelo desejo de criar, por estar a fim de criar. E aí vou descobrir o que fazer depois que eu começo a criar e vou criar. Então, tem uma afinidade, acho interessante o humor como uma das possibilidades, né? O Alexandre Brito, poeta, parceiro e tal, quando eu falei isso, ele brincou, o humor é um dos humores, né? A gente lida com todos os humores, né? Com a tristeza, com a alegria,
saudade, né? E com humor também. Então, coloco ele como, eu sempre digo, uma pessoa completa tem humor, né? Agora, e também essa questão do trabalho com a linguagem, né? Porque o que se percebia, o que se percebe hoje, numa poesia mais corriqueira, que se faz hoje, que é muito corriqueira, é uma falta de lapidação mesmo, né? A pessoa... Isso é a herança dos marginais também, né? O Sequim contava que eles estavam numa farra e daqui a pouco o cara levantava, você vai ali fazer um poema, daqui a pouco eu volto. Então, como se a coisa, né? E ele preocupado com aquilo, porque ele é um formalista, ele lapida, começa a sua carpintaria também. Sim. Me parece que há essa preocupação em fazer, refazer. Então, é o trabalho com a linguagem que eu acho um trabalho criativo com a palavra, inesperado de significado, inesperado de som, ou inesperado com a visualidade da palavra. Então, esse trabalho de achar um gesto criativo, de achar um bote criativo, uma entrada, né, para fazer o poema de uma determinada maneira, né, chegar com uma interlocução de uma determinada maneira, um primeiro verso que instaure uma interlocução, né, curiosa. Então, esse trabalho é o trabalho que eu gosto de fazer, né? E ainda complementando o humor, dois pontos. Primeiro, que o humor é uma coisa da história da literatura, da história da poesia grega, da poesia romana, né? O Catulo, o Marçal, o Horácio tem poemas super bem-humorados também, né? Então, acho que conhece mais as Odes do Horácio, mas tu pega lá, também tem poemas bem-humorados do Horácio. Chico Buarque é muito bem-humorado. Né? Tem várias passagens de jogos de palavras e jogos de som e sentido e mesmo abordagens engraçadas, só que Chico Buarque ficou com essa imagem, é o político ou é a questão das mulheres, mas o Chico Buarque é muito bem-humorado. Machado de Assis é muito bem-humorado, né? Machado de Assis é super bem-humorado também, várias passagens que são super irônicas e bem-humoradas. Então o humor é uma coisa da história da literatura e também da história da poesia, não um capítulo de poema piada ou poema marginal, uma coisa da história da literatura. Né? E quanto ao trabalho também, esse mito da poesia marginal, o Chacal é um esteta, um construtor de versos, de surpresas, né? De poema curto, poema longo, pega a poesia completa do Chacal, é um trabalho super bem construído, né? E eu acho que fica meio com esse mito, assim, que é um charme de geração. É como assim, os punks só sabiam 2 acordes, que nada, as melodias do Ramones são super, as melodias redondas, como o rock and roll lá dos anos 50, aquelas super melódicas, né? Só que o cara tá ali cabeludo, com óculos escuros, uma jaqueta se fazendo de muito rebelde, né? Ninguém vai escrever uma boa poesia se não estiver trabalhando, não tiver leitura, não estiver dentro da história claro, com as suas referências, né? Não precisa ser um intelectual que domine toda a história da poesia, mas alguma referência boa para um cara, ele tem para fazer um bom texto. É porque é essa coisa, né? O Chico chega a ser até quase que crítico literário, né? Sim. Tem um verso dele que ele diz: no bucho do analfabeto, letras de macarrão fazem poemas concretos. Sim, sim. É quase que... Agora, essa questão do conhecimento, né? Você se bate muito nessa questão. Acho que o grande exemplo disso é o próprio Bandeira, né? Sim. O Bandeira conhecia profundamente a poesia, né? Como o João Cabral, né? Que também vendia o mito de que toda a poesia dele era racional, quando ele era um lírico. Né? Mas eram as contradições do João, né? Claro. Então, quer dizer, essa questão do conhecimento poético também, né? Como é que isso se dá? Porque há uma certa negativa, eu não sei se é um charme também de alguns atores que dizem, não, eu não leio poesia, eu não, né, não sei o quê. Se é um certo charme. Como é que se dá isso, né? Na sua poesia a gente percebe uma cultura poética profunda, né? Mas como é essa convivência com os outros poetas e tal, como é essa questão do conhecimento da poesia mesmo? Eu acho que o grande prazer é descobrir
poetas bons, descobrir maneiras de escrever e mesmo ler poetas que pegar o conteúdo, talvez não me identificasse com esse conteúdo, mas a maneira dele escrever, né? Então, sempre me motiva a escrever quando eu leio um poeta que realmente me dá uma impressão, uma estética forte, né? Então, para mim é fundamental a leitura e a escrita, são as duas coisas, né? O Borges diz que ele se orgulha muito mais dos livros que ele leu do que dos livros que ele escreveu, né? E é isso, né? Tem todo um universo de coisas para descobrir, é fundamental, esse diálogo com a história da poesia mesmo, né? Acho que é... Você tem no livro Metal uma parte do livro que são aqueles poemas dos telas, as telas que são flashes do cotidiano mesmo, né? São visões, a mulher nua, o homem que passa, enfim. Como é essa poesia cotidiana também? É curioso isso, porque essa segunda parte do acervo pessoal, eu fiz uma pesquisa no acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do MASP, do MAN, e imprimi várias telas de pintores brasileiros do século XX. E aí eu fui achando narrativas dentro desses quadros, né? Então, esse cotidiano está dentro da pintura. São cenas que eu tirei de dentro dos quadros, né? E até quadros abstratos, assim, aí consegui ver uma composição, né? Então, saíram todos desse diálogo com a pintura do século XX dos pintores brasileiros. Evaldo Granato, Karin Lambrecht, toda a turma do século XX. Mas, de certa forma, é uma leitura do cotidiano também, né? Deles, e muitos são, né? E o interessante é isso, que esse cotidiano está ali, o cara é azul, a mulher é vermelha, né? Então, isso que eu acho isso que eu fui buscar, né? Como trazer essa linguagem que no quadro fica... Tu já aceita que aquela deformação toda, tanto do real, quanto da imagem, quanto das cores, da luz, já aceita aquilo tudo, trazer isso para as palavras, né? Então, tem a mulher vermelha, beija o homem amarelo. Seus corpos são leves rabiscos. Depois do beijo, quem sabe um dia depois, voltam a ter o peso que os corpos carregam sem beijo. Agora, também o diálogo com outras artes, né? Sim. Há muito de música, que é uma coisa até natural, né? Mas você chegou a ter ainda tem a banda? Tem os poetês e tem meu trabalho solo também. Né? E também, mas não só da música, mas também do diálogo com outras manifestações culturais. A gente percebe muito isso na sua poesia, né? Uma visão, sei lá, não é o universo gauchesco, aquela coisa, mas há uma visão mesmo da cidade, de Porto Alegre, de coisa que está ali, e é um diálogo com outras formas de arte também. Claro. Né? Quer dizer, como é que se dá isso na sua poesia? Sim, a questão da localização, ela assim, não tem como fugir, né? Então, e mesmo os poetas, se pegar, tem uma linha de poetas, né, do Rio Grande do Sul, pega lá Heitor Saldanha, Mário Quintana, pega a geração do Grupo Quixote, né, com o Silvio Duncan, aí vem mais para os anos 70 o Armin Trevisan, aí chega no Ney Duclos. Então, tudo isso aí, né, eu li toda essa turma, a partir dos 15 anos, na biblioteca pública do meu bairro, lá eu já fui ler o Bandeira e descobri toda a poesia modernista brasileira e descobri vários poetas muito interessantes da minha cidade, né, ou do meu estado, né? Então, tem esse diálogo com a poesia, sim, do meu estado e várias coisas que a gente fez lá, como a editora Meu Poema, como, né, que publicou também autores de fora do Rio Grande do Sul, mas, né, e a poesia do Rio Grande do Sul continua bem forte, e várias mulheres escrevendo muito bem, Juliana Meira, Laís Schaff, Sandra Santos, pessoal que tem uma dicção boa.
Então, tem esse diálogo com a cidade, com a cultura da cidade e com as outras artes e com o pensamento também, né? Com a maneira de pensar o mundo, né? Acho que eu estou com tudo isso. Você também escreve prosa, né? Você tem um livro de contos, tem livros infantis, tem um romance publicado, né? Como é que está essa prosa? Então, a prosa eu lancei o Play, o livro de contos, e lancei o videogame do Rei, que é o romance. Os dois saíram pela Record, um em 2008 e outro em 2009. E aí eu tenho outros contos que eu estava trabalhando e tal, mas daí dei um tempo para eles também para retomar a poesia mesmo, né? Para me dedicar mais a voltar. Nunca parei de escrever poesia, mas me dedicar mais à poesia. Mas esse trânsito assim, da prosa, ele tá dentro do metal também, em versos mais longos, em um aumento da discursividade. Assim, acho que tem um diálogo com a prosa. Já no tipógrafo, que vem depois do metal, eu já fui buscando mais a concentração da poesia mesmo, né? Então não se vai à prosa e se sai impunemente, se carrega algumas coisas por um tempo. Né? Até chegar ao haikai. Até chegar ao haikai, que é anterior, né? Eu lancei agora, o ano passado, o Prêt-à-Porter, é um livro de haikais, mas são haikais que eu tinha escrito em 99, 2000, 2001, né? Que eu tinha deixado guardado. Essa questão da música, né? Há uma discussão que se faz muito, letra de música é poesia, né? Quer dizer, o que você acha dessa discussão? Quando quem está discutindo, muitas vezes estão pensando lá no valor, se é poético, se não é. Não, isso não está em questão. A questão são duas estruturas. Se está pensando, a letra de música, ela é parte da música, né? Então, tem a harmonia da música, a melodia da música, o ritmo, o pulso, ataque, intensidade, a interpretação, arranjo, e a letra ela significa junto com isso tudo, né? E nesse significado tem relações que só acontecem ali dentro, né? De significado mesmo, que só acontece ali dentro, né? Então, quando o Tom Jobim canta teu rosto na janela daquele avião, né? Subiu daquele avião, o avião subiu e a escala subiu junto. Então, ela é parte da música. E o poema, quando está pensando o poema, esse texto para ser lido, né, tem outra estrutura, é um texto que está lidando com o papel, com o espaço, com o corte. Então, eu acho que vale mais saber a diferença criativa de cada texto e não se dizer se um é uma coisa ou é outra coisa, né? A letra de música não tem esse nome por acaso, ela tem esse nome porque ela é parte da música, né? Mas não quer dizer que ela não tenha jogos de palavra como poema, não tenha sugestões de sentido como poema, não tenha jogos sonoros como poema, ela tem também, só que ela é um texto que ela é parte da música e o poema, né, para ser lido ou falado, ele lida com outra estrutura. E como é esse seu trabalho como músico também, né? Porque tem a banda, tem o trabalho solo que você faz. Como é esse trabalho, né? Queria fazer uma banda de metal, daí eu dei o nome do livro para relembrar essa minha origem, fazer uma banda tipo de Purple, tipo Black Sabbath, né, que é o que eu ouvia. E aí fui ler os poetas, porque eu estava escrevendo letra de música, estava tocando um violãozinho, estava escrevendo letra de música e queria ler os poetas. Aí descobri a poesia. Aí fui amadurecendo as duas artes. A poesia fui amadurecendo mais rápido e a música, porque tinha um instrumento, aprendeu o instrumento. Até que quando eu me dei conta que eu não precisava do instrumento. Eu podia compor cantando, eu podia fazer parte de uma banda, compor letra e melodia junto com quem toca harmonia. E aí pude ir desenvolvendo esse meu trabalho musical, né? Aí nos Poetês, foi a terceira banda, que daí a gente compõe sempre juntos. A gente compõe a harmonia, a melodia e, por último, a letra, para ter uma boa melodia e a letra caber na melodia. E eu compondo sozinho, às vezes componho assim, ou às vezes componho uma melodia cantando e boto uma letra, ou às vezes componho uma letra junto com uma melodia. Mas raramente componho só um texto para musicar. Então, sempre componho a parte musical mesmo, né? E me valho do conhecimento ampliado de música que os músicos têm, como o guitarrista Robson Serafini, que toca comigo, que vai buscar as harmonias dessa melodia que eu criei.
Então, junto com os músicos, a minha parte musical pode se ampliar. Ele está conversando aqui sobre poesia e é interessante porque a poesia brasileira, ela, ao contrário do que muito se pensa, ela tem um diálogo muito profundo com a América Hispânica. O Tiago de Mello deixou isso muito claro nesse livro, Poetas da América de Canto Castelhano, onde ele traduz poetas da Guatemala à Argentina, ao México, sempre buscando essa verve que irmana todas essas poéticas, inclusive a poética brasileira, porque é uma poesia que se volta contra as injustiças sociais, mas, sobretudo, é um grito em defesa do homem, do ser humano. É um livro perfeito para quem ama, gosta e quer saber de poesia. Ricardo, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi uma conversa maravilhosa. Obrigado. Obrigado. Vai estar mais uma vez aqui contigo. E longa vida ao Leituras.